Olá, minha amiga, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso encontro desta segunda-feira, 14 de agosto. Em 14 de agosto de 1945, eu ainda não tinha completado 5 anos de idade, o Japão finalmente se rendeu depois de 2 bombas atômicas. O imperador decidiu acabar com a guerra, que já tinha acabado na Europa com a rendição da Alemanha em 8 de maio. Aí acabou a Segunda Guerra Mundial definitivamente, começou outra guerra, né? O Japão se tornou aliado dos Estados Unidos e o inimigo, ex-aliado dos Estados Unidos, a Rússia. Porque as 3 grandes potências, Rússia, Inglaterra e Estados Unidos, né? E começou a Guerra Fria. Interessante essa mudança da história. No 14 de agosto, em 1784, os russos passaram a colonizar o Alasca. Começaram por uma ilha. Ficaram lá 83 anos. Os americanos acabaram, em 1867, comprando o Alasca dos russos, não dos esquimós, mas dos russos. Pagaram 7 milhões e 200 mil dólares, algo assim. E olha o tamanho do território. Hoje o Alasca é um dos 50 estados americanos, é o 4º estado americano em extensão territorial. É muito grande. Imagina os russos vindo lá de São Petersburgo, na época, no Mar Báltico, para entrar no continente americano e colonizar o continente americano. Sabe qual é a distância que eles percorreram por terra? O equivalente a São Paulo-Paris. Mais de 9.000 quilômetros, 9.500 quilômetros. Bom, em linha reta, né? Imagina o que foi a ida até lá, para colonizar. Só para vocês terem ideia do tamanho da Rússia, que é do tamanho de 2 Brasis. É bom pensar, né? Bom, vamos aos assuntos de hoje, depois de um pouquinho de história e geografia. E se você ainda não se inscreveu, junte-se a nós. Venha, aperte aí o botãozinho de inscreva-se. E ao final não esqueça do gostei ou não gostei. Então vamos lá, conversa de hoje. Primeiro assunto, Javier Milei. Um deputado argentino ganhou a eleição de domingo. A eleição é uma prévia, um primeiro turno, que faz uma espécie assim de funil, filtragem de partidos e candidatos para chegarem ao segundo turno em outubro. Quando eu trabalhava lá, a imprensa ainda chamava isso de balotage, pegando o termo francês. Ele surpreendeu. Ele fez o Fernandes, o Macri, nesse primeiro turno, fizeram aí 1/3, metade do que fez o Javier Milei, que é um ultraliberal. Imaginem só o resultado da eleição argentina, né? O Javier Milei ficou em primeiro lugar, a Patrícia Bullrich ficou em segundo e é de direita. E em terceiro lugar ficou a coalizão esquerda, kirchnerismo, peronismo, aprovando aí, votando aí no Sérgio, é o ministro da Economia, né, que tá com a inflação de 115%, Sérgio Massa. Previsível, né, que ele ficaria para trás. Ministro da Economia com o dólar a mais de 600 hoje, foi mais ainda, porque um dos objetivos do economista Milei é dolarizar a Argentina. É acabar com ensino grátis para todo mundo, o ensino não vai ser assim grátis. Acabar com educação sexual nas escolas para crianças. Né? Tirar a regulamentação de armas do país. Ele diz que é um anarco-libertário. Ele é um libertário. Que acaba até com o Banco Central para evitar interferência no mercado e na economia.
é liberdade, 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 só fala em liberdade. Aí eu fico pensando, né? Agora grande possibilidade de ele ganhar a eleição em outubro. Aí vai haver uma inversão nas relações Brasil e Argentina. Primeiro, Brasil e Argentina com o Fernandes e o Bolsonaro. Um contra o outro. Aí entrou Lula, que é do lado do Fernandes, mas o Fernandes sai em breve e fica Lula contra o Milei e vice-versa. Vão continuar discordando ideologicamente. E mais, Lula fica sozinho no Mercosul. Uruguai, Lacalle Pou. E amanhã Lula vai à Assunção para a posse do novo presidente, o Santiago Peña, se não me engano, do Partido Colorado. É um candidato conservador, um partido conservador, né? E é um economista de 44 anos que já trabalhou no FMI, é muito parecido com o nosso presidente do Banco Central, o Campos Neto, muito parecido. Estudou em Colômbia, Nova York, fez um doutorado lá. Então tem essa formação de mercado, monetarista, né? E substitui lá o Mário Abdo, que não o apoia porque ele tem ligações com o presidente anterior, o Horácio Cortes, que tem certas objeções aí, né? Mas, enfim, amanhã o presidente Lula está lá. E é bom a gente lembrar, né? Acho que o presidente do Equador não vai estar, né, nessa posse no Paraguai, porque está cheio de problema no Equador. Eu vi um editorial no Estado de São Paulo hoje e fizeram muito bem em lembrar que o Equador é um aviso para o Brasil, porque lá os narcotraficantes estão tomando conta do poder do Estado. Mataram um candidato, agrediram outro, já tem vários assassinatos de políticos que não concordam com o crime, né? Estão sendo cancelados com tiros. E aqui no Brasil nós já sabemos há muito tempo que temos os santuários no Rio de Janeiro, territórios liberados, onde a força do Estado não entra. E a gente vê em toda parte o crime dominando presídios, influenciando, elegendo políticos, né? É um bom aviso, o Equador é um aviso para nós olharmos para os nossos filhos, netos, bisnetos, para saber se é esse o país que queremos. Na hora de escolher os eleitores e na nossa força de cidadania, que agora pode ser exercida via redes sociais, né? Bom, eu falei do presidente Lula indo ao Paraguai. Ele fez um discurso, queria lembrar aqui um discurso que ele fez na cúpula lá em Belém, da Amazônia, dizendo que antes de tornar a Amazônia um santuário intocável, tem que pensar nos 25 milhões de amazônidas lá dentro. Agora, presidente não pode ficar no discurso, tem que ir para a prática. Todos os dias eu recebo denúncias de pessoas desesperadas que estão embaixo da copa das árvores, que vivem da plantação, do plantio de subsistência, e que estão lá sendo multadas, sendo impedidas de trabalhar, tendo a sua área, sua pequeníssima área de subsistência embargada pelo Estado brasileiro, ora do governo do Pará, ora do governo federal. Isso é uma crueldade tremenda contra pessoas que estão trabalhando para sobreviver e que não tem a presença do Estado lá, a não ser para punir. Não tem a presença do Estado para garantir saúde, garantir ensino para as crianças, garantir uma infraestrutura melhor. Muito pelo contrário. Não adianta só fazer o discurso, não. Tem que pôr em prática a presença do Estado nas suas obrigações sociais,
com todos os amazônidas, não apenas os da cidade que está aparecendo, né? Bom, falando em Amazônia, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima cassou o mandato do governador Antônio Denário, aceitando uma ação do partido Avante de que ele usou um programa de cesta básica para fazer campanha de reeleição. E ele não saiu ainda do governo porque depende de recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. O nome dele, na verdade, não é Antônio Denário. Denário é um apelido. Mas por que esse apelido tão, parece que acusatório, né? Porque denarium é dinheiro em latim. Na verdade, o nome dele, eu anotei aqui, ele é de Anápolis. Antônio Olivério Garcia de Almeida. Sabe por que o denário não é o acusatório? Ele foi para lá como gerente do Bamerindos. Quando o Bamerindos foi vendido, ele criou empresas, a primeira, Denarium Fomento Mercantil. Ele usou o termo dinheiro em latim. E depois, Denarium Empreendimentos Imobiliários. E aí pegou o apelido. Isso, antes de encerrar, né, o ministro Haddad deu uma entrevista num podcast, mas ele disse o seguinte: a Câmara dos Deputados está com poder muito grande e não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Ela está com poder que nunca vi na minha vida. Tem que haver uma moderação que tem que ser construída. Meu Deus, ele está se insurgindo contra um poder direto do povo, né? A Câmara dos Deputados representa o povo dos estados, o povo brasileiro direto, porque o Senado representa os estados, tanto que é um número fixo de 3 senadores. É o primeiro poder escrito na Constituição, no artigo 2º, é o legislativo, né? E está sendo, aliás, na sua inviolabilidade e nos seus poderes, está sendo superada pelo Supremo. Ele nem mencionou isso, o enfraquecimento da Câmara, né? Bom, mas de qualquer maneira, ele, depois que foi publicada a entrevista, ele ligou para o presidente da Câmara para se explicar que não foi bem assim. De Brasília, Alexandre Garcia.